O faixa preta pediu para um zelador negro lutar com ele por diversão. O que aconteceu a seguir silenciou toda a academia de artes marciais. Ei, você aí, limpando, que tal uma demonstração rápida? Gritou Derek Mitchell do centro do tatame, sua faixa preta brilhando sob as luzes fluorescentes da academia. Aposto que você nunca viu uma luta de verdade na sua vida, certo? James Washington parou de passar o esfregão no chão e lentamente levantou o olhar. Aos 42 anos, ele trabalhava como zelador naquela academia há apenas 3 semanas, sempre chegando após o horário quando os alunos já haviam ido embora. Mas naquela quinta-feira à noite, o treinamento das turmas avançadas havia se estendido além do horário usual. Não quero incomodá-lo, sensei, respondeu James calmamente, voltando a esfregar uma mancha teimosa no chão. Só terminando aqui para que vocês possam voltar ao treino. Derek soltou uma risada alta e teatral que ecoou pela academia. Pessoal, olhem só isso. O cara tem medo até de pisar no tatame. Os 8 alunos presentes riram nervosamente, alguns claramente desconfortáveis com a situação. O que Derek não sabia era que James havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer completamente quem ele realmente era. 20 anos desde que deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos mantendo um segredo que nem mesmo sua filha adolescente conhecia. Vamos lá, cara, continuou Derek, aproximando-se dele com aquele sorriso arrogante que usava para intimidar iniciantes. Só uma pequena demonstração. Aposto que você nem sabe como fazer uma guarda básica. Que tal mostrar aos meus alunos a diferença entre alguém que treina e alguém que só limpa? James sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo adormecido sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos encontraram os de Derek brevemente, e por uma fração de segundo algo passou entre eles, que fez o instrutor dar um passo involuntário para trás. Só uma demonstração educativa, cara, insistiu Derek agora, tentando esconder a incerteza súbita em sua voz. Nada muito sério. Só para mostrar aos iniciantes por que é importante respeitar a arte marcial. James colocou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez que era estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Pela academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, disse James finalmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai pedir desculpas a todos eles por ter transformado o tatame em um circo. Derek riu, mas desta vez o som estava um pouco forçado. Pedir desculpas, cara. Você é que vai estar pedindo desculpas ao chão quando conhecê-lo. O que nenhuma daquelas pessoas sabia era que James Washington já havia sido James Tempestade Silenciosa Washington, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Ele havia se aposentado no auge da carreira após um acidente, que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treino. Desde então, havia jurado nunca mais lutar. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas, quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Derek Mitchell. Derek ajustou sua faixa preta com um gesto teatral, claramente saboreando cada segundo de atenção. Pessoal, reúnam-se. Vocês estão prestes a ver uma demonstração prática de por que existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. James observou enquanto os 8 alunos formavam um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis. Uma jovem asiática com o cabelo preso murmurou algo para sua colega ao lado, que apenas balançou a cabeça em desaprovação. Vejam, pessoal, continuou Derek, gesticulando dramaticamente. Aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para. Bem, vocês sabem. James sentiu aquela pontada familiar no peito, a mesma que havia sentido 20 anos atrás, quando ouvia comentários similares sobre lutadores que não pareciam campeões. A diferença era que agora, aos 42, ele havia aprendido a transformar a raiva em combustível para algo muito mais poderoso que socos.
Sensei Derek, interrompeu timidamente a jovem asiática. Talvez possamos continuar nosso treino normal. Está ficando tarde. E Sarah Chen, você está questionando minha metodologia de ensino? Derek a cortou secamente. Sente-se e assista. Você vai aprender mais nos próximos 5 minutos do que em um mês de treinamento convencional. James notou como Derek usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo nos olhos dela, o mesmo olhar que havia visto no espelho 2 décadas atrás, quando acordava em pânico lembrando do acidente que tirou a vida de Tony Martello Rodrigues, seu melhor amigo e parceiro de treino. Tony havia morrido por causa dele. Era simples assim. Uma série de socos que James havia desferido com força excessiva durante um sparring. Tony caiu, bateu a cabeça no chão de forma estranha e nunca mais acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas James sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários racistas da plateia naquela noite. Então, zelador, zombou Derek, que tal mostrar aos meus alunos como fazer uma guarda básica? Ou isso é complicado demais para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Risos ecoaram pela academia, mas James permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento ele estava de volta àquele ringue em Las Vegas, ouvindo os mesmos tipos de comentários que precederam. A tragédia que mudou sua vida para sempre. Qual é o problema? Está com medo? Insistiu Derek agora, circulando James como um predador. Ou vai ficar aí parado como um poste de luz, como faz com o rodo o dia todo? Foi quando Derek cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou James levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais por suas ações. James absorveu o empurrão sem se mover nem um centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Derek sentiu como se tivesse tentado empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por uma fração de segundo. Interessante, murmurou James, mais para si mesmo do que para Derek. Faz tempo que alguém não tentava me provocar assim. Havia algo na voz de James que mudou a atmosfera. Não era ameaça ou raiva. Era a calma assustadora de alguém que havia caminhado por vales muito mais sombrios, e emergido transformado. Derek, incapaz de interpretar os sinais de perigo, dobrou a aposta. Ouviram isso, pessoal? Ele acha interessante. Que tal mostrarmos a ele a diferença entre achar e saber? O que Derek não percebia era que cada palavra e gesto humilhante estava despertando algo em James que estivera adormecido por 2 décadas. Não raiva ou sede de vingança, mas algo muito mais perigoso. A lembrança cristalina de quem ele realmente era quando parava de se esconder. Sarah Chen observava a cena com crescente desconforto. Havia algo sobre a forma como o zelador respirava. Como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente, que a lembrava dos documentários sobre grandes predadores que assistia no Discovery Channel. A calma antes do ataque. Última chance, amigão, anunciou Derek, agora claramente irritado pela falta de resposta de James. Ou você aceita a demonstração como um homem, ou eu chamo a segurança para escoltá-lo para fora. E adivinha? Você perde o emprego também. James abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Derek, o instrutor sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se tivesse acabado de despertar um dragão que pensava ser um lagarto inofensivo. Tudo bem, disse James finalmente, sua voz baixa mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes silenciarem instantaneamente. Mas quando terminarmos, quero que você explique aos seus alunos por que transformou um lugar de aprendizado em um circo de humilhação. Derek riu, mas desta vez o som estava nervoso. Explicar, cara. Você é que vai ter muito o que explicar. Quando estiver no chão. O que nenhum dos dois sabia era que James havia passado os últimos 20 anos, não apenas fugindo de seu passado, mas aperfeiçoando um controle emocional, que havia transformado sua antiga raiva destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele, uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Derek estava prestes a descobrir da pior forma possível. Derek ajustou sua postura, claramente.
satisfeito com o silêncio respeitoso que havia caído sobre a academia. Seus 8 alunos formaram um círculo perfeito ao redor do tatame, alguns ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis com a situação que se desenrolava diante deles. Pessoal, vocês estão prestes a testemunhar uma lição, que vale mais que 6 meses de treinamento, anunciou Dweck teatralmente, estendendo os braços como um showman. A diferença entre aqueles que dedicam suas vidas às artes marciais e aqueles que apenas, limpam o chão onde os verdadeiros lutadores caminham. James permanecia imóvel no centro do tatame, mas algo havia mudado em sua respiração. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento ele não estava mais naquela academia em Denver. Ele estava de volta ao Ginásio Nacional em Las Vegas, 22 anos atrás, ouvindo comentários idênticos da plateia, antes de sua luta pelo título mundial contra Vecton o Demolidor Petrov. Olhem só esse neguinho, alguém nas arquibancadas havia gritado naquela noite distante. Aposto que não dura 3 rounds contra um lutador de verdade. James havia vencido por nocaute técnico no segundo round, mas a vitória lhe custara caro. A pressão dos comentários racistas o havia feito perder o controle durante os poems seguinte, resultando na morte acidental de Tony Rodriguez. Então, zelador, zombou Dweck, agora circulando James como um predador. Que tal mostrar aos meus alunos como não fazer uma guarda básica? Ou isso é complicado demais para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Foi quando Sarah Chen não conseguiu mais ficar em silêncio. A jovem de 22 anos, faixa roxa em jiu-jitsu e mestranda em psicologia do esporte, havia passado os últimos 2 anos documentando casos de discriminação no esporte para sua tese. O que ela estava presenciando era material acadêmico valioso, mas também profundamente perturbador. Sensei Dweck, ela interrompeu firmemente. Posso fazer uma pergunta? Por que exatamente você acha necessário humilhar alguém que está apenas fazendo o seu trabalho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dweck se virou lentamente para Sarah, seus olhos se estreitando com uma mistura de surpresa e irritação. Com licença, Sarah, mas quem está dando aula aqui? Você está, ela respondeu calmamente. Mas isso não deveria incluir humilhação racial disfarçada de demonstração técnica. Vários alunos trocaram olhares nervosos. Ninguém nunca havia confrontado Dweck daquela forma antes. O instrutor sentiu o rosto corar com uma mistura de raiva e constrangimento. Sarah, Dweck riu forçadamente. Isso não tem nada a ver com raça. Tem a ver com respeito pela arte marcial e conhecer seu lugar. James abriu os olhos lentamente. Havia algo na forma como Sarah havia falado, na coragem de uma jovem enfrentando a autoridade estabelecida, que o lembrava de sua irmã mais nova. Kiesha, ela tinha essa mesma determinação, essa mesma recusa em aceitar injustiça silenciosamente. Kiesha havia morrido aos 17 anos, vítima de uma bala perdida durante um confronto policial em seu bairro. James estava competindo no Japão quando recebeu a notícia. Mais uma pessoa que amava perdida, enquanto ele buscava glória em ringues distantes. Mais um motivo para abandonar tudo e desaparecer na simplicidade de uma vida anônima. Sarah, disse Dweck em uma voz perigosamente baixa, se você não pode respeitar meus métodos de ensino, talvez devesse procurar outra academia. Existem lugares mais adequados para pessoas com sua mentalidade. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Sarah sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve sua posição. Minha mensalidade está paga, sensei, e acredito que todos aqui merecem um ambiente de aprendizado baseado no respeito mútuo, não na humilhação. Foi quando James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a sorrir. Não era um sorriso nervoso ou submisso. Era o sorriso lento e calculado de alguém que acabara de encontrar uma razão para parar de se esconder. Por 20 anos, ele havia carregado o peso da culpa por 2 mortes que haviam resultado indiretamente de seu envolvimento no mundo das lutas. Agora, vendo uma jovem corajosa defendendo princípios de justiça que ele havia abandonado décadas atrás, James Washington começou a se lembrar de quem ele realmente era. Dweck, disse James finalmente, sua voz carregando uma autoridade silenciosa, que fez todos na sala se voltarem para ele. A jovem está certa, isso não é sobre artes marciais.
É sobre você tentando se sentir importante diminuindo os outros. Derek girou nos calcanhares, o rosto vermelho de indignação. Como ousa me dar lição sobre artes marciais? Você nem sabe o que é um dojo. James deu um passo à frente, e algo fundamental mudou em sua postura. Seus ombros se endireitaram. Seu centro de gravidade abaixou imperceptivelmente, e seus pés se posicionaram em uma postura que qualquer lutador experiente reconheceria instantaneamente como perfeita. Na verdade, disse James calmamente, eu sei exatamente o que é um dojo. E sei que este lugar parou de ser um há muito tempo. Derek sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo sobre a forma como James se movia agora, a forma como ele ocupava o espaço, que despertou todos os seus instintos de autopreservação. Mas seu orgulho ferido não lhe permitiria recuar. Chega de conversa, rosnou Derek, assumindo sua postura de luta favorita. Vou te ensinar respeito. Do jeito difícil. Sarah observava a cena com crescente apreensão, mas também com fascinação profissional. Ela havia documentado centenas de horas de sparring e competições para sua pesquisa, e algo sobre a forma como o zelador se movia a lembrava dos grandes mestres que havia estudado em vídeos históricos. A economia de movimento, a respiração controlada, a presença calma que irradiava poder contido. James fechou os olhos brevemente e permitiu que 22 anos de memória muscular ressurgissem. Cada técnica aperfeiçoada, cada vitória conquistada, cada lição aprendida nos ringues mais brutais do mundo. Quando os abriu novamente, Derek estava olhando diretamente nos olhos de Silent Storm Washington, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Última chance para se desculpar, James ofereceu gentilmente, com ela, com seus alunos, e transformar este lugar de volta em um espaço de aprendizado. Derek riu, mas o som saiu nervoso e forçado. Me desculpar, cara. Você vai estar implorando perdão quando estiver no chão. O que Derek não conseguia ver era que James já havia identificado todas as suas falhas técnicas, a guarda alta que deixava seu corpo exposto, a tendência de recuar com a perna direita primeiro, a forma como telegrafava seus socos com micromovimentos do ombro. 22 anos fora do ringue não haviam apagado décadas de análise técnica refinada. Sarah notou que outros alunos estavam instintivamente se afastando, como animais selvagens, sentindo uma tempestade iminente. Algo na energia do ambiente havia mudado completamente, como se o ar tivesse se tornado eletricamente carregado antes de um raio. Foi quando todos riram das últimas provocações de Derek, que algo inesperado começou a tomar forma em James. Expressão, não raiva ou desejo de vingança, mas a determinação calma de alguém que havia encontrado uma causa pela qual valia a pena quebrar um voto de silêncio de 20 anos. Alguns dos presentes começaram a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mesmo sem entender completamente o que seus olhos estavam testemunhando, Derek assumiu sua posição de luta favorita, aquela que havia usado para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos. Pés na largura dos ombros, punhos cerrados. Na altura do peito, peso ligeiramente para frente. A postura clássica de alguém que havia aprendido artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. James ficou imóvel por alguns segundos, simplesmente observando. Seus olhos escanearam Derek da cabeça aos pés, automaticamente catalogando cada detalhe técnico. A guarda alta que deixava suas costelas expostas, a base instável que comprometia seu equilíbrio, a tensão excessiva nos ombros que telegrafava cada movimento antes mesmo de começar. Ainda esperando, Derek zombou, saltitando ligeiramente nos pés. Ou você vai apenas ficar aí parado como um poste de luz? Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a se mover. Não foi uma mudança dramática, apenas um reposicionamento sutil dos pés, um ligeiro abaixamento de seu centro de gravidade, seus ombros relaxando em uma linha perfeitamente horizontal. Mas para qualquer um que soubesse o que procurar, a transformação foi instantânea e assustadora. Sarah Chen sentiu um arrepio correr pela espinha. Durante 2 anos estudando biomecânica esportiva, ela havia analisado centenas de horas de filmagem de grandes lutadores. O que havia acabado de testemunhar foi a transição de um homem comum para um predador nato. Uma mudança tão sutil quanto devastadora.
Interessante, Derek murmurou, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo sobre a forma como James ocupava o espaço agora que despertava todos os seus instintos de autopreservação. James deu um passo à frente, e Derek instintivamente recuou. O movimento foi tão involuntário, tão primitivo, que vários alunos notaram um faixa preta recuando de um zelador. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Problema? James perguntou suavemente, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que silenciou todos. Derek sentiu o sangue subir às bochechas. Sua reputação estava sendo questionada. Na frente de seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora, mesmo que cada fibra de seu ser estivesse gritando para ele parar e se desculpar. Nenhum problema, Derek respondeu, forçando um sorriso. Apenas admirando sua postura. Alguém te ensinou isso no YouTube? A piada caiu no vazio. Ninguém riu. A tensão na sala havia se tornado quase palpável. Na verdade, James disse calmamente. Eu aprendi em um lugar chamado Las Vegas National Gym. Talvez você tenha ouvido falar? Derek franziu a testa. O nome soava familiar, mas ele não conseguia localizar a referência. Las Vegas? Que tipo de campo de treinamento de fim de semana? Você fez lá? Sarah Chen discretamente tirou seu telefone do bolso e rapidamente digitou Las Vegas National Gym Artes Marciais. O que encontrou fez seu sangue gelar. Não era apenas qualquer curso preparatório. Era onde os maiores campeões de MMA do mundo das últimas 3 décadas haviam treinado. Derek, James continuou, sua voz ainda calma. Última chance. Peça desculpas a Sarah por questionar seu direito de falar. Peça desculpas aos seus alunos por transformar este lugar em um circo. E principalmente, peça desculpas a si mesmo por se tornar exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam te ensinar a não ser. A oferta de clemência pairou no ar como fumaça. Derek poderia ter escolhido a humildade, poderia ter reconhecido que havia cruzado a linha, poderia ter preservado o pouco de dignidade que lhe restava. Em vez disso, ele atacou. O primeiro soco de Derek foi tecnicamente perfeito. Um jab rápido e preciso executado exatamente como havia aprendido nos manuais. Era o tipo de soco que funcionava contra 99% das pessoas com quem havia lutado ao longo dos anos. James não estava nos 99%. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que metade dos presentes nem conseguiu processar o que havia acontecido. James simplesmente não estava onde o punho de Derek havia sido direcionado. Seu corpo havia deslizado para o lado como água fluindo ao redor de uma pedra, e de repente Derek estava desequilibrado, seu braço estendido no ar. Boa tentativa, James comentou suavemente, já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com seu ombro direito. Derek girou descontroladamente, tentando localizar seu oponente. Como alguém havia se movido tão rápido? Sorte de principiante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para James. O segundo ataque veio em rápida sucessão. Jab, direto, gancho. 3 socos ligados com a precisão de alguém que havia praticado a combinação milhares de vezes. Era sua sequência favorita, a que usava para finalizar sessões de sparring e impressionar iniciantes. Novamente, James simplesmente não estava lá. Desta vez, Sarah conseguiu acompanhar o movimento. James havia se abaixado ligeiramente, permitindo que o jab passasse sobre sua cabeça por centímetros. O soco direto encontrou apenas ar quando ele se inclinou para trás em uma curva impossível. E quando Derek lançou o gancho com toda a sua força, James deu um pequeno passo para trás, fazendo o punho passar a milímetros de seu queixo. Combinação interessante, James observou, ainda respirando uniformemente. Funciona bem contra pessoas que ficam paradas. Mas você está deixando seu lado esquerdo completamente exposto. Após o gancho, Derek estava começando a suar. Isso não era normal. Ele havia acertado milhares de socos em sua vida, e agora não conseguia acertar um sequer em um homem que supostamente nunca havia lutado antes. Pare de dançar e lute, Derek gritou, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi então que James decidiu que a demonstração havia durado tempo suficiente. O terceiro ataque de Derek, uma combinação desesperada de socos e chutes, encontrou apenas ar mais uma vez.
Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Quando Derek se recuperou após errar todos os seus golpes, James estava inexplicavelmente mais próximo. Como? Derek sussurrou, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Derek. James disse suavemente, agora a um braço de distância, você quer saber a diferença entre alguém que aprendeu a lutar em academias e alguém que aprendeu em ringues profissionais? Antes que Derek pudesse responder, James fez algo que desafiava tudo o que os presentes pensavam saber sobre física. Sem parecer usar qualquer força, sem movimentos súbitos ou agressivos, ele simplesmente tocou Derek no peito com a palma da mão direita. Derek voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Foi literalmente propelido para trás, como se atingido por uma onda invisível. Seus pés deixaram o chão. Ele viajou quase 2 metros pelo ar, e aterrissou de costas com um impacto que fez todos na sala ofegarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Derek ficou deitado no chão por alguns segundos, encarando o teto, tentando processar o que havia acontecido. Não havia dor, apenas a força irresistível de alguém operando em um nível completamente diferente de qualquer coisa que ele já havia conhecido. Isso, Derek murmurou, tentando se levantar. Isso é impossível. Sarah Chen havia parado de respirar. Em 2 anos estudando artes marciais, ela nunca havia testemunhado uma demonstração tão controlada e devastadora de poder. Não havia brutalidade, nem raiva, apenas a aplicação clínica de uma técnica que ela havia visto apenas em lendas. Na verdade, James disse calmamente, estendendo a mão para ajudar Derek a se levantar, é bastante simples, uma vez que você entende os princípios de alavancagem, tempo e transferência de energia que aprendi ao longo de uma carreira profissional. De 22 anos, Derek ignorou a mão estendida e se levantou sozinho, suas pernas ainda tremendo. 22 anos de carreira profissional em que? Sarah respondeu, sua voz quase um sussurro. Você não entende quem ele é, entende? Todos se viraram para ela, que ainda segurava seu celular com os resultados de sua pesquisa na tela. Dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmavam o que seus instintos já haviam percebido. James Washington, ela leu em voz alta. Também conhecido como Silent Storm. 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Considerado um dos melhores lutadores técnicos da história. Aposentado invicto após uma carreira de 22 anos, seguindo um acidente que resultou na morte de seu parceiro de treino. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Derek sentiu seu rosto empalidecer. Enquanto a realidade se instalava, ele havia desafiado uma lenda viva das artes marciais. Havia humilhado publicamente alguém que poderia tê-lo nocauteado com um movimento casual. 5 vezes campeão mundial, Derek gaguejou, toda sua arrogância evaporando instantaneamente. James assentiu silenciosamente. Me aposentei aos 29. Desde então, tenho trabalhado em qualquer emprego que consigo encontrar. Limpeza, manutenção, trabalhos simples, vida simples, sem holofotes, sem câmeras, sem necessidade de provar nada a ninguém. A transformação em Derek foi instantânea e dolorosa de assistir. O homem arrogante havia sumido, substituído por alguém que finalmente entendia a magnitude de sua ignorância. Eu não sabia, Derek sussurrou. Se eu soubesse, se você soubesse, me trataria com respeito? James interrompeu gentilmente. Mas ainda humilharia algum outro zelador, outro trabalhador que não tivesse credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo que qualquer golpe físico. Derek percebeu que James havia colocado o dedo na raiz de seu problema real. Não a ignorância sobre suas credenciais, mas a arrogância fundamental que o fazia acreditar que podia humilhar pessoas, baseado em suas profissões. Sarah deu um passo à frente, sua voz firme. Sensei Derek, por 2 anos treinei nesta academia por respeito à sua experiência, mas o que testemunhei hoje não foi ensino. Foi bullying disfarçado de instrução. Outros alunos começaram a murmurar em concordância. A revelação sobre James havia mudado completamente a perspectiva de todos sobre o que haviam testemunhado. James, Derek disse finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ninguém ali havia ouvido antes. Peço sinceras desculpas a você, a Sarah, a todos aqui. Não tenho desculpa para meu comportamento. James assentiu,
aceitando o pedido de desculpas com a mesma graça com que havia dominado o confronto físico. Apreciado, Derek, mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é, o que você vai fazer diferente daqui para frente? Derek olhou ao redor da sala, vendo seus alunos com novos olhos. Alguns pareciam desapontados com seu comportamento, outros claramente reavaliando tudo que pensavam saber sobre respeito e hierarquia. Vou mudar, Derek prometeu. Vai levar tempo, mas vou mudar. Foi então que Sarah fez uma pergunta que surpreendeu todos. Senhor Washington, consideraria ensinar novamente? Porque acho que todos nós poderíamos aprender muito mais com alguém que entende que a verdadeira força vem com responsabilidade. James sorriu, o primeiro sorriso genuíno que alguém havia visto dele naquela noite. Talvez, mas não para ensinar técnicas de luta. Para ensinar algo muito mais importante, que respeito. Não se ganha com faixas ou títulos, mas com caráter. Enquanto Derek absorvia completamente a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Seria uma noite de humildade suficiente para transformar décadas de arrogância? Ou seria necessária uma mudança ainda mais profunda para que a verdadeira justiça fosse servida? 3 meses depois, a academia havia sido completamente transformada. James Washington não era mais apenas o zelador. Sarah Chen havia convencido o dono da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Derek Mitchell perdeu metade de seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Sarah havia discretamente gravado se espalhou pelas redes sociais, mostrando um faixa preta sendo humilhado por um mero zelador. Sua reputação na comunidade das artes marciais estava arruinada. Sensei James, Sarah disse após uma aula sobre respeito e humildade, obrigada por me ensinar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. James sorriu, organizando os equipamentos. A melhor lição que posso ensinar é simples. Nunca julgue alguém por sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Derek continuou ensinando em uma academia menor, mas agora com uma humildade forçada pela vergonha pública. Havia aprendido da maneira mais difícil que a arrogância tem um preço. Às vezes a justiça vem silenciosamente, como uma tempestade, que transforma tudo sem fazer barulho. James provou que a verdadeira vingança não é destruir seu oponente, mas mostrar que a grandeza vem do caráter, não dos títulos. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como pessoas extraordinárias transformam humilhação em triunfo.